Vocês estão, como é que vocês amanheceram. E hoje eu trago para vocês, hoje eu trago para vocês a nossa aula de Geografia. Nós vamos estar falando sobre a região Centro-Oeste. Vamos dividir esse assunto em duas partes, certo? Aí, como eu fiz nas outras, na região Norte e Nordeste eu dividi em duas partes. Então, na outra aula eu vou falar o restante, sobre a agricultura, as outras partes, da região Centro-Oeste, e essa parte eu falo da hidrografia, do relevo. Aí vocês vão estar pegando o livro de vocês de geografia e vão estar abrindo na página 80, onde tem lá as informações sobre a região Centro-Oeste. Aí o livro de vocês traz bem assim, que a região Centro-Oeste ela possui aproximadamente 15 milhões 516.911 habitantes. Então são 15.516.911 habitantes, segundo as estimativas do IBGE em 2015. Então foi um levantamento, um estudo feito pelo IBGE no ano de 2015, e ele fez esse levantamento com esses dados, a quantidade de habitantes. Então, 15 milhões, vocês lembram, da classe das ordens, 15.516.911 habitantes. E aí é a menos populosa e é a mais povoada do Brasil. Então, ela é a menos populosa e menos povoada do Brasil. Então, a mais, depois a gente vai ver a outra que é a mais populosa e a mais povoada do Brasil, certo? E aí, nós temos aí, ela é formada por 3 estados e um distrito federal, certo? E aí nós temos os 3 estados dela, que é Goiás, cuja sua capital é Goiânia, Mato Grosso, cuja sua capital é Cuiabá, e Mato Grosso do Sul, cuja sua capital é Campo Grande. Vocês têm aí no livro de vocês o mapa da região Centro-Oeste. Por que Centro-Oeste? Porque ela está no centro, certo, do Brasil. Ela fica no centro, essa região aí, então fica no centro do Brasil. Norte, vocês veem que fica lá no topo, A Nordeste, que a gente estudou por último, ela fica na lateral, banhada pelo Oceano Atlântico. A Centro-Oeste, ela fica no centro do mapa do Brasil. E aí, pelo Distrito Federal, onde está localizada a capital de Brasília, que é a capital do Brasil, que a capital do Brasil é Brasília, certo? Então, ela é formada por 3 estados e um Distrito Federal. E aí, essa é a única região que faz limite com todas as outras demais. Por estar no centro, por ela estar no centro, ela é a única região que faz divisa, que faz limite com todas as outras regiões. Se vocês observarem o mapa do Brasil, olharem direitinho o mapa do Brasil, e vocês vão observar, por ela estar no centro, ela faz limite com todas as outras regiões, com todas as outras 4 regiões, justamente por isso, por ela estar no meio, por ela estar no centro. Aí, no relevo se destaca. A gente tem, na região Centro-Oeste, nós temos essas formas de relevo: as planícies, os planaltos, as depressões e as chapadas. A altitude de relevo, em geral, é baixa. São essas 3 formas de relevo que se destacam na região Centro-Oeste. Ela é a mais interiorana do Brasil em relação ao seu clima, embora a maior parte seja tropical continental, apresentando verão chuvoso e inverno seco, certo? Então, lá o verão, nessa época do verão, é bem chuvoso, a temperatura lá é muito seca, não tem umidade, certo? O tempo muito seco, você vê essa questão mesmo de observar os lugares secos, sem umidade no ar, aquela questão de ter umidade no ar. O ambiente lá é seco. É possível identificar outras áreas como climas específicos. A Norte e Nordeste, tem a Norte e Nordeste, que apresenta clima equatorial, a Leste e Sudeste, que apresenta o clima tropical de altitude, e ao Extremo Sul, que apresenta o clima subtropical. Essas são as questões de clima, então mais a questão de clima mesmo da região Centro-Oeste. E aí vocês têm aí na página 81 o relevo da região Centro-Oeste, foi o que eu falei para vocês, que é aqueles 4 lá. Na paisagem da região, as chapadas são uma presença marcante. Então, lá na região Centro-Oeste tem grandes chapadas, nessas regiões. Nessa região nós tem a Chapada dos Guimarães, que é uma das mais famosas, que é lá no Mato Grosso. E aí
atraindo diversas pessoas que se interessam pelo ecoturismo, como as Chapadas dos Parecis, dos Veradeiros e a Chapada dos Guimarães. A região centro-oeste é mais interiorana em relação ao seu clima, o que eu tinha acabado de falar, né? Embora a maior parte seja tropical continental, apresentando verão chuvoso e inverno seco. Aí o clima da região, você vê aí, ó, o equatorial, que é o de rosa, o tropical continental, que é a parte que abrange a maior parte dessa região toda mesmo. Ela pega Goiás, Mato Grosso, o Distrito Federal. E aí tropical de altitude e subtropical são o clima que predomina lá na região centro-oeste. E aí tem a parte da hidrografia, eu vou falar só até a parte da hidrografia, eu deixo a parte da vegetação para a próxima aula, certo? Em relação à sua hidrografia, as principais bacias hidrográficas são a bacia amazônica, por ela estar no centro. Lembra que eu falei logo no início que ela faz limite com todos os outros estados, então tem a questão da bacia hidrográfica, que é a sua bacia amazônica, que faz limite também com a região norte, por elas estarem bem próximas. A bacia platina, que se subdivide em bacia do Rio Paraná e bacia do Rio Uruguai, e a bacia de Tocantins-Araguaia, formada pelos rios do mesmo nome e seus afluentes, certo? Afluente, você sabe, né? É quando um rio encontra com outro, sua água, um rio, né, encontra com ele, faz limite com outro rio, então seus afluentes. E aí vocês têm a atividade, somente a página 85 e 86. Aí as outras duas vai deixar para quando eu falar sobre a vegetação da região centro-oeste e falar sobre a atividade econômica de lá, as principais atividades econômicas da região centro-oeste. Aí vocês respondem essas duas primeiras páginas, que fala sobre o que eu expliquei agora, né, um resumo da explicação sobre o clima, sobre o relevo, sobre a hidrografia da região centro-oeste. Qualquer dúvida vocês me perguntem e fiquem todos com Deus. Boa aula, assistam todos com atenção. Beijos e até mais.